Olá, amigos. Estamos aqui na TV Atualidades do Direito. Vamos conversar com a professora Maria Berenice Dias, direto de Porto Alegre. Vamos falar a respeito de decisões judiciais em algumas cidades brasileiras que estão indo de forma contrária ao entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais superiores em relação à possibilidade do casamento, da relação da união homoafetiva. Então, ninguém mais gabaritado para tratar dessa questão do que a professora Maria Berenice Dias, que é a grande responsável por essa conquista nacional. Começou há muito tempo atrás, com os acordos no Rio Grande do Sul, foi lutando, a professora foi brigando, foi ganhando adeptos com os seus argumentos, e felizmente hoje nós temos um direito constitucional efetivamente assegurado. Então, para que isso não sofra restrições pontuais de algumas decisões judiciais esporádicas, vamos conversar aqui hoje com a professora Maria Berenice Dias. Professora, gostaria que a senhora desse um oi para os nossos telespectadores, falando um pouquinho sobre essa questão para depois iniciarmos as perguntas. É uma alegria estar mais uma vez nesse espaço. Acho que é importante se debater as questões das diferenças, né? Todo mundo resiste muito em aceitar as diferenças, mas é isso que nós temos que caminhar nesse sentido, e as decisões nesse aspecto têm sinalizado nesse significado. Doutora, então, fazendo agora a primeira questão, se existe previsão legal a respeito do tema ou apenas interpretações jurisprudenciais? Legal, Ivan, não tem. O nosso legislador é medroso, é covarde, não tem jeito de aprovar qualquer legislação reconhecendo direitos aos casais de pessoas do mesmo sexo. Não consegue nem aprovar uma lei que criminaliza a homofobia, que vai conceder direito, nem condena quem tem esse tipo de atitude. Então, o que se tem no Brasil, de forma muito significativa, são decisões da justiça dos tribunais. Já vem avançando, faz 10 anos que se começou a construir a orientação da jurisprudência. E isso foi consolidado agora em maio por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que a união homoafetiva, que é a expressão, né, que até que eu criei para identificar essas uniões homossexuais, são sim uma entidade familiar, são uma união estável com os mesmos direitos e deveres. Foi bem assim que o Supremo disse. Ora, se o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, que é a união estável, homoafetiva é uma união estável, e como a Constituição Federal garante a facilitação da transformação da união estável em casamento, foi o que começou a acontecer. A partir dessa decisão do Supremo, de 5 de maio, passou a Justiça a admitir a conversão da união estável em casamento. Como essa decisão do Supremo tem efeito vinculante, ou seja, nenhum integrante do Poder Judiciário pode dizer que não é, este foi o fundamento que autorizou a Justiça a começar essa transformação. E agora, questão de 15 dias, o Superior Tribunal de Justiça foi à lei. Diz que cabe a habilitação direta, não precisa nem ser assim, união estável e a conversão em casamento. Diz que não, pode habilitar diretamente e casar. Essa decisão do superior não tem efeito vinculante, mas, olha, é uma diretriz importante, sinalizada por um tribunal superior, que tem a finalidade de interpretar as leis, né, a legislação infraconstitucional deste país. Perfeito, professora. Então, diante dessa resposta, poder-se afirmar que, dentre a literalidade de uma lei ordinária e a interpretação dada para a própria Constituição pela Corte Suprema do país, deve prevalecer, obviamente, a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Sim, até porque o que o Supremo fez foi preencher esta lacuna da legislação, porque nós não temos legislação, mas a falta de lei não significa ausência de direito. A própria lei diz isso, está lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na falta da lei, o juiz tem que julgar. Foi o que o Supremo fez. E essa decisão é vinculante. Então, os juízes que estão se insurgindo contra, poucos, vamos dizer bem poucos, eles estão sujeitos a
sofrerem uma reclamação perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Inclusive, desse caso que aconteceu de ter negado o casamento de duas pessoas, já foi alvo de uma reclamação que já está distribuída no Supremo Tribunal Federal, porque houve uma desobediência de um juiz a uma norma vinculante do Supremo Tribunal Federal. Acho muito significativo. O relator, inclusive, é o ministro Gilmar Mendes dessa reclamação. E o ministro Gilmar Mendes, todos sabemos, ele é um dos principais intérpretes da Constituição, trouxe muita contribuição da doutrina alemã na parte da hermenêutica, e certamente ele vai manter a coerência do julgamento anterior e vai reafirmar a decisão do Supremo, até porque não pode ir contra essa decisão, e cassar essa decisão que negou esse direito para aquele casal. Inclusive, assim, tem mais uma característica do Gilmar, que eu adoro ele, é que foi ele quem julgou, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, de que nas uniões formadas por pessoas do mesmo sexo, aquela inelegibilidade que a Constituição diz que, olha, que parentes, um não pode se candidatar quando o outro ocupa algum cargo eletivo, o companheiro não pode se candidatar. Foi o Gilmar que disse que na união de pessoas do mesmo sexo incide também esta vedação. Então, ele já disse que era uma união. Tanto é uma união que um torna o outro inelegível. Então, até por uma questão de coerência, já há uma manifestação dele nesse sentido, claro, fora o voto dele no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, professora. Então, a partir do reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, a repercussão jurídica desse reconhecimento, ele atinge todas as esferas do direito. Então, sempre que fala-se casal, união estável, também deve-se ler união homoafetiva. Por decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é pouco isso, né? Então, assim, não tem como os juízes se manifestarem contrários, nem o Poder Judiciário e nenhuma autoridade pública na esfera federal, estadual ou municipal. Então, a partir dessa decisão, nem por exemplo, colocar um como dependente do outro perante algum órgão, perante o INSS, não pode mais ser negado. Não é só, essa decisão não blinda somente o Poder Judiciário de decidir contrário, também a administração pública não pode negar o reconhecimento dos direitos a essas uniões. Afirmação, nós podemos então concluir que nem mesmo o registro natural de pessoas civis pode obstar qualquer tipo de reconhecimento nesse sentido. Pois é, esse foi o passo importante dessa decisão do superior. Porque, assim, em face da decisão do Supremo, o que começou a acontecer? As pessoas registravam a união, né, estável perante o tabelionato, ir lá fazer uma escritura perante um contrato, depois pegavam isso e pediam a transformação em casamento. Isso é uma união estável, e a união estável pode ser transformada em casamento. Ia lá e pedia a transformação, que dependendo de estado para estado, é feito perante o registro civil ou perante uma ação. Porque, como a Constituição manda facilitar, e o Código Civil não disse nada, alguns estados, a Corregedoria baixou norma, dando um procedimento mais ágil, que facilite, que não seja através de uma ação. A ação tem que entrar, tem que procurar um advogado, tem que, formular uma petição inicial, apresentar, pagar custas, enfim. Então, assim, isso não é facilitar. Então, muitos estados, São Paulo é nesse sentido, a Bahia é nesse sentido, o Rio Grande do Sul é nesse sentido. Essa transformação é buscada diretamente junto ao cartório do registro civil. E se ouve o juiz e automaticamente se transforma. Aonde não existem essas regras regulamentando de alguma maneira, o que tem que fazer? Tem que entrar com a ação. Brasília, por exemplo, tem que entrar com a ação na vara de família pedindo a transformação, mas no Distrito Federal os juízes estão aceitando e dando essa transformação. Então, uns perante a vara de família e outros perante a vara dos registros públicos, quando existir regulamento no âmbito da organização judiciária de estado para estado. Perfeito, professora. Essa seria a minha última questão. A senhora já adiantou de forma muito clara quais ferramentas dispõem as pessoas para poder efetivamente exercer esse direito,
que é um direito constitucional, é uma cláusula pétrea, ela não pode ter os seus efeitos mitigados, por isso que é uma conquista irreversível. E gostaria de agradecer à professora pela participação, pelos ensinamentos. É uma conversa rápida, né? É um bate-bola, mas eu tenho certeza que é o suficiente para que muitos conheçam essa nova realidade nacional e os casais que são formados por pessoas do mesmo sexo possam ir atrás desses direitos que hoje, felizmente, já são uma realidade nacional. Pois é, eu só queria colocar isso, né? Ainda estamos dependendo da jurisprudência. Daí a necessidade de se ter uma lei. Então, eu sou presidente de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Diversidade Sexual, e nós elaboramos o Estatuto da Diversidade Sexual, ou seja, uma lei ampla, buscando mudar a Constituição e mudar o Código Civil e várias leis para se ter uma lei. Aí sim, aí se torna inquestionável. E também quero deixar o convite que agora na próxima semana, do dia 13 ao dia 16, acontece em Belo Horizonte o 8º Congresso de Direito do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual eu sou vice-presidente, onde eu vou discutir exatamente esse tema, as decisões dos tribunais superiores a respeito das uniões homoafetivas e o Estatuto da Diversidade Sexual. Estão todos convidados. Obrigado, professora. E só completando a informação, com base nessa resposta, a partir do momento em que nós temos uma lei vigente, eu posso me valer do mandado de segurança, que é algo bem mais rápido, inclusive via liminar, né, professora? Pois é. Enquanto nós não temos a lei, dá para pedir, para ser rápido, pedir tutela antecipada. Ou seja, não é entrar com a ação para esperar a sentença, sabe? Então, assim, pode pedir em sede de tutela antecipada. Então, é uma união, é uma união. Um do casal resolve ter filhos, o casal resolve ter filhos, e um deles gesta ou eles adotam, há a possibilidade, acho que isso é importante, de se pedir a título de tutela antecipada que quando ocorra o nascimento já seja registrado no nome dos dois, porque existe, né, a presunção da filiação, ainda que não seja filho biológico, como a lei presume a filiação, é possível se garantir o direito de registrar no nome dos dois pais ou das duas mães já antes do nascimento. Para quando nasce, já saiu o registro no nome dos dois pais. Obrigado, professora Maria Berenice Dias, mais uma vez. Foi um prazer recebê-la aqui na TV Atualidades do Direito. Obrigado pelas lições de sempre, pela simpatia de sempre disposta a informar, né? Muito, muito acessível a professora. Obrigado novamente, viu, professora? Obrigada, foi um prazer. Um abraço. Pois é, gente, esse é o programa da TV Atualidades do Direito. Mais professores vão gravar aqui conosco. Convidamos você, que é professor pelo Brasil, a conversar aqui com a gente sobre diversos temas atuais e cada vez mais fomentar o debate e a discussão jurídica em nosso país. Muito obrigado.